Abençoa, Senhor, a vida financeira de cada irmão neste lugar, Deus. Aquele que talvez esteja precisando, Senhor, de uma provisão, Pai, que o Senhor venha agir, Senhor, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, da prosperidade, derrama, Senhor, do conserto, Senhor, em Tua presença. Muito obrigada, Senhor, por cada, Deus, oferta neste dia, Pai. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Ainda passando um último aviso para a igreja, no dia 18 de agosto, de hoje a 8, pela manhã nós não teremos o culto normal aqui na igreja. O culto será na casa do Pai. Nós já tivemos outros cultos lá, e esse culto vai ser um culto especial, porque nós vamos ver a construção como anda, como é que está se manifestando ali toda a fidelidade do Senhor nessa construção. E além disso, aquele terreno que a igreja adquiriu com a finalidade de erguer um novo templo, vai ser lançada a pedra fundamental. Então, depois do culto pela manhã lá, nós estaremos indo a esse terreno que é bem próximo, né? Aliás, hoje é um terreno só, e lá estaremos colocando a pedra fundamental, orando e apresentando à igreja aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Já avisamos no início, o pastor Jadson não pôde estar aqui hoje. Por quê? A netinha dele, a filha de André, teve um processo nos pulmões, foi para o hospital e precisou ainda ficar internada para o acompanhamento. Então, pastor Jadson é pai do pai de Laura. Então, no Dia dos Pais, nada do que melhor para todos nós entendermos como é importante a presença de um pai. E ele, como pai de André, está lá presente, dando todo o apoio, orando. E como igreja, eu queria convidar você, sentado como está, a fechar seus olhos. Nós vamos orar, apresentando a vida de Laura, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e a bênção do Senhor já está sobre a vida dela. Senhor, mais uma vez agradecemos ao Senhor pela Tua presença na nossa vida, pela Tua fidelidade. Tu és o Pai de todas as horas, o Pai que divide as nossas alegrias, que divide os nossos conflitos, que divide as nossas necessidades, que nos abençoa em todo o tempo. Apresentamos a vida de Laura e declaramos a bênção da saúde sobre ela. Todos os profissionais que estiverem envolvidos, meu Senhor, no tratamento da Tua filha, de todo este acompanhamento, que o Senhor direcione a mente, as mãos, o entendimento, para que a Tua filha continue sendo abençoada em todo esse processo. E declaramos, num tempo muito breve, a Tua filha já estará com a sua saúde totalmente restabelecida, para a glória do nome do Senhor. Abençoamos a família do pastor Jadson, a pastora Dora Neide, a família de Salvo, de Fernanda, como avós, como segundo os pais, que o Senhor os abençoe, trazendo muita paz, muita tranquilidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Dia dos Pais, é interessante que hoje algumas pessoas tiveram a oportunidade de estar almoçando com seus pais, alguns viajaram para isso, alguns não têm mais pais vivos, alguns, por uma questão de circunstância de vida, não conheceram seus pais, alguns tiveram os pais, mas esses foram ausentes por circunstâncias diversas. Mas todos nós temos algo em comum. Eu já perdi meu pai, completo esse ano 20 anos. Perdi meu pai em 2004. E independente de você ter seu pai, ter perdido, não ter conhecido, ou qualquer outra situação, ou ele ter sido ausente, nós temos um pai que é sobre todos os pais. É o nosso pai. Aquele que cuida, aquele que direciona, aquele que é o provedor, aquele que é o protetor, aquele que é o direcionador. Aquele que está conosco em todo o tempo da nossa vida. Aqui tem muitas pessoas vivendo momentos distintos da sua vida. E talvez hoje você pensou assim: meu Deus, será que Deus está vendo o momento que eu estou enfrentando? Como filha, como filho? A resposta é sim. Aliás, Deus não olha para nós nos momentos de dificuldade. Deus nunca tira os olhos da nossa vida. Em qualquer momento que estejamos vivendo, Ele nunca tira os olhos.
Ele sabe quem é você em todo o tempo. Ele cuida dos mínimos detalhes. Ele é aquele que é fiel. Hoje nós vemos o pastor Jade se deslocando para estar com seu filho e com a sua neta. O pastor Jade é humano. Tem o amor de Cristo na vida dele, mas é humano. Imagine Deus, que é perfeito, que tem um amor ainda mais superior do que esse. E é Ele, sobre este Pai, que eu gostaria de compartilhar dentro de uma situação muito peculiar para todos nós. Uma situação que o salmista relata no Salmo 119, e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Salmo 119, em apenas 3 versículos. Versículo 81, 82 e 83. Salmo 119, versículo 81, a palavra do Senhor vai nos dizer: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia: quando me consolarás tu? Pois estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. Esse trecho é muito interessante, apesar de nós não sabermos o autor exato, quem escreveu. Alguns falam sobre Davi, outros falam sobre Esdras, sobre Daniel. E eu fico pensando, por que não tem assim também uma autoria muito convicta? Porque Deus é perfeito em tudo. Porque uma situação como esse salmista está vivendo poderia se enquadrar na vida de todos nós que estamos aqui. De você que está nos visitando, de você que está assistindo em casa. Se enquadrar muito bem, porque ele fala de um momento onde ele está chegando no limite. E ele diz assim: desfaleço a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Ele fala de um momento onde deve ter angústia, preocupação, ansiedade, tantas coisas. Mas ele disse: eu ainda guardo a minha esperança. Eu ainda confio na tua, espero na tua palavra. Um momento aqui de conflito enorme. E ele continua no versículo 2: os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia: quando me consolarás tu? Ele espera ver as coisas acontecerem. Mas ele pergunta: quando é que tu vai me consolar? Uma pergunta humana, muito atual. Quando é que o Senhor vai ter a tua intervenção? E no Dia dos Pais a gente pergunta-se tantas coisas a Deus: Senhor, olha para a minha vida, olha esse processo que eu estou enfrentando, conduz as minhas decisões, opera na minha vida, tira essas coisas que ficam aqui na minha alma, causando tanto turbilhão. E o Senhor se manifesta como Pai na vida do salmista. E o salmista, ele tem um relacionamento assim, tão precioso, tão interessante para compartilharmos no Dia dos Pais. É quando ele vai falar desse processo que ele está vivendo. Ele fala de um processo que ele está vivendo, onde ele realmente está dizendo assim: ó, eu estou chegando ao limite. É como se dissesse assim: faz alguma coisa. E aí a gente observa que às vezes tem coisas que acontecem na vida das pessoas, fatos que são muito semelhantes. Às vezes um problema financeiro, às vezes um problema de saúde, às vezes um problema familiar. São bem parecidos, mas os processos são distintos. Tem pessoas que vivem coisas muito semelhantes e encontram outros: olha, eu estou passando por isso, e eu passei por isso também. Eu estou passando agora. Mas o seu processo nunca vai ser igual ao outro, porque nós somos pessoas diferentes. Nós temos um Pai que cuida de nós e olha para a nossa vida de uma forma muito particular, muito especial. E tem pessoas que estão iniciando um processo, outros que estão no auge do processo, outros que estão saindo desse processo, em áreas distintas da sua vida. Alguns processos estão acontecendo às vezes numa área e a outra está muito tranquila. Às vezes está acontecendo em 2 áreas ao mesmo tempo, que se
somam e acabam contribuindo uma para a outra. Mas às vezes a gente está num processo muito tranquilo, porque saiu de um processo, estamos amadurecendo, e Deus, sem dúvida, vai continuar trabalhando em nossa vida em todo o tempo. E o salmista, ele faz uma comparação que eu acho muito tremenda. Ele faz uma comparação para relatar o estado que ele está sofrendo, né? Às vezes algumas pessoas, a gente pergunta assim: como é que você está? Algumas vezes: eu só estou pela graça. Está me dizendo alguma coisa. Algumas pessoas: como é que você está? Eu estou passando com a barriga arrastando no chão. Eu estou só o pó. E com essa comparação, está querendo dizer algo para nós. Mas o salmista, no versículo 83, ele diz assim: pois estou como odre na fumaça. E ele compara a vida dele ao odre. O odre é algo muito comum na Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Lembrando que Josué, quando vai encontrar com os gibeonitas e eles pedem que ele faça uma aliança, os gibeonitas, para enganar Josué, eles trazem pão e diz que o pão está embolorado, a sandália está gasta, as roupas estão velhas. Eles falam do odre. Olha, quando a gente saiu, esse odre estava novo, mas olha como ele está agora, rasgado, furado. O que eles estavam querendo dizer? Que o tempo da viagem foi tão longo que o odre rasgou. Eu não entendo muito, porque o material do odre é um material resistente. Para aquele odre sofrer tudo aquilo que eles disseram, tinha que realmente haver muitas situações para que acontecesse aquilo. Mas o odre, ele é muito antigo na palavra. O próprio Jesus diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Então a palavra fala de odre. E o salmista diz: eu estou como odre na fumaça. E eu preciso entender o que é esse tal desse odre. O odre é algo muito utilizado. As pessoas pegavam um carneiro ou pegavam um bode, matavam o bode, cortava as pernas, cortava as patas do bode, cortava a cabeça do bode, depois separava o couro da carne e ficava todo aquele couro ali sem furar e sem rasgar, porque para fazer um odre, o couro do animal não podia ser nem rasgado e nem furado. Depois pegava aquele couro, colocava em uma água com muito sal, com a finalidade de matar uma boa parte das bactérias que poderiam surgir ali, ou que já estavam ali. Depois pegava aquele couro, esticava ele no sol com as madeiras e deixava ele esticando no sol até secar. Depois pegavam as madeiras, batia no couro para amolecer aquele couro, aquela pele, melhor dizendo. Depois disso, que estava toda seca, ia costurar o local das patas. Costurava muito bem costurado, deixando apenas o local da cabeça aberto, porque era pelo local da cabeça onde o líquido iria entrar, porque o odre era um recipiente usado para transportar líquido. E aí depois fazia o teste com água, para ver se não estava vazando. Esse era o odre. E era esse odre que ele se compara. Aquele odre feito justamente de um animal que foi morto. E aqui eu entendo o seguinte, como ele fez uma comparação muito pertinente. Porque para sair de um carneiro ou um bode para o odre, primeira coisa, o animal tem que ser morto. E se ele se comparou ao odre, eu vou fazer um paralelo. O animal morre. E ele diz que ele se comparou ao odre, então, para que haja um odre, o animal tem que morrer. Para que haja um odre, nós também temos que morrer. Morrer a nossa natureza. Depois que morre, corta a cabeça e corta as pernas. Ou seja, as patas que são responsáveis pela locomoção e a cabeça para tomar a direção. Quando é feito isso, fica sem ter direção e sem cabeça. Fica totalmente dependente. Quando nós aceitamos a Jesus
e somos tomados assim como esse odre, a nossa direção, a nossa caminhada é dada pelo Senhor Jesus na nossa vida. Aí depois que faz isso, vai tirar a carne e separar a carne da pele, porque a carne não vai servir para fazer o odre. A nossa maior luta é contra a nossa carne, que muitas vezes quer nos levar para um caminho que nos afasta do Senhor. E às vezes pessoas ficam dizendo assim: eu estou ouvindo a voz do inimigo, eu quero tanto ouvir a voz de Deus. Às vezes confunde tanto. A maior voz que nós ouvimos é da nossa própria alma, a nossa carne querendo nos levar a fazer coisas, nos levar a tomar decisões. É por isso que a cabeça tem que ser Cristo, e precisamos realmente ter uma vida espiritual em dia, para que a carne não venha se sobrepor. Depois coloca no sal, na água com sal, para purificar das bactérias, é o processo de santificação. Depois coloca no sol esticado, e aí quando você vê aquele animal todo esticado a pele, uma coisa que eu lembro é sobre a exposição e a transparência. Nós precisamos ser transparentes com o Senhor, e é isso que o salmista faz. Eu estou como odre na fumaça. Ele chega para o pai e diz assim: olha, a minha condição hoje é essa, eu estou me sentindo assim. E aí você continua vendo que no decorrer do processo, algumas pancadas são dadas naquele couro para amolecer. E assim a nossa vida, o Senhor nos permite algumas situações para estarmos verdadeiramente amolecendo, deixando a altivez, deixando a autossuficiência, deixando o orgulho, para nos dobrarmos diante do Senhor e fazermos a vontade dEle. Depois do processo de estar ali secando, vai costurar as patas. Para quê? Para quando o líquido seja jogado, não se perca. E o que o Senhor quer de nós é aquilo que Ele quer todas as vezes que nós lemos a palavra, nos prostramos para buscar a Ele, para ouvir a palavra, que o que é ministrado não seja perdido. Porque o inimigo, às vezes ele não vai ter nenhum trabalho, não vai lutar tanto, melhor dizendo assim, para impedir que você venha ouvir a palavra. Mas ele vai estar trabalhando muito para que você perca o foco e perca o que é ministrado em todas as reuniões onde a palavra é exposta. Porque se você só ouve e você perde e não transforma em prática, adianta de quê? Se o homem ouve, não coloca em prática, é semelhante ao homem que constrói a casa na areia. Assim disse o Senhor Jesus. E aí, depois disso tudo que é costurado, coloca água para ver se não tem vazamento. E aí está pronto aquele odre, pelo menos no tocante à sua confecção. E é esse objeto que o salmista ele se compara. E olhe que, olhando para aqui, a gente se vê em muitas situações. Para que servia um odre? O odre servia para carregar água, para carregar leite, para carregar azeite e para carregar vinho. Todos eles líquidos. Ele tinha que ser muito bem vedado. Ele tinha que ser muito bem preparado. Ele tinha que ser muito bem confeccionado. O animal tinha que ser escolhido a dedo. E na hora da confecção não podia romper a pele, porque tinha que ser uma peça só, costurada, mas de uma única peça. E aí quando ele fala assim do odre na fumaça, é justamente o estágio onde o odre precisa passar pelo último estágio para ter condição de carregar água, de carregar leite, de carregar vinho, de carregar azeite. Porque não vamos nos esquecer que o que estava dentro do odre poderia ser consumido, usado para outras coisas, mas consumido, como vinho, como leite, como a água. E aí ele era colocado aonde? As casas na época eram muito baixas, tinha fogão a lenha dentro da casa. Então ele fazia o odre e colocava pendurado no teto, em cima do fogão a lenha. E o odre recebia o calor e recebia a fumaça. Era o processo de curtimento. Você tem uma pele, se ela não for curtida, uma pele de um animal, se ela não for curtida, ela não vira couro. E para que fazer esse processo do curtimento? Para dar mais rigidez à pele
e ela virar um couro. Para fazer com que ela fique mais resistente. E para fazer com que ela tenha dificuldade de apodrecer. Porque a própria fumaça ajuda a matar as bactérias que ainda ficaram. E facilita o processo dela se tornar um ambiente que não seja muito propício para a proliferação de bactérias, de micro-organismos. Então esse processo aqui é necessário. Só que quando você bota um odre em cima de um forno, o calor vai enrugar o couro. Por isso que algumas versões têm assim, como a pele enrugada. É por isso. Tem o calor e tem a fumaça. A fumaça é necessária e o calor também. Não adianta só matar, não adianta só separar a carne, não adianta só esticar, não adianta só botar na água, não adianta só costurar, nem testar para ver se está vazando. Para que ele seja utilizado, ele tem que passar por esse processo. Aí você diz, mas por que o salmista, sabendo disso tudo, ele fala? É porque é assim, está no fogo e recebendo fumaça, é duro. Deixa o aspecto do odre feio. Por quê? Porque ele está enrugado e esfumaçado, cheio de fuligem. E quando se olha para aquele odre da parte de fora, nós vemos uma peça feia, uma peça toda manchada, toda suja de fuligem e toda enrugada. Mas a questão não está no que se vê no exterior. A questão está no que está acontecendo na sua parte interna. O que está acontecendo dentro do odre. Quando o Senhor Jesus diz assim, não se põe vinho novo em odre velho. Ele não falou do aspecto envelhecido do odre. Ele falou da estrutura interna. Porque o vinho novo, ele era passível de sofrer ainda a fermentação. E na fermentação libera o gás carbônico. E um odre velho, ele não tem elasticidade. Então, quando fosse colocado o vinho, que a fermentação continuasse, ele ia se romper, porque ele não tinha elasticidade. Então, o Senhor Jesus está falando de estrutura interna, não daquilo que está se vendo. É por isso que às vezes nós encontramos pessoas e olhamos, o semblante olhamos e dizemos assim, olha, fulano, eu poderia dizer depois desse texto, está igual um odre na fumaça. Passando uma luta. Mas o mais importante não é o que nós vemos. O mais importante não é o que nós imaginamos. Nem às vezes o que a pessoa está relatando de ruim, do calor, da fumaça. Mas é o que o Senhor está fazendo na parte de dentro. Porque na parte de dentro do odre está surgindo um odre resistente, um odre que vai suportar, carregar a água, o vinho, o azeite, o leite, sem contaminar o conteúdo que está sendo colocado dentro dele. O que adianta um odre bonito, mas que você não tenha a tranquilidade de beber uma água que está dentro dele, de tomar um leite que está dentro dele, de usar um vinho para preparar uma carne? O que adianta? É por isso que Deus trabalha na parte interna. Primeiro, Deus trabalha de dentro para fora. E esses são os processos. É o processo de construção de um odre. E o processo que esse salmista está dizendo, diz assim, olha Senhor, eu estou chegando no limite, meu Senhor, mas eu estou esperando em Ti. Eu estou vivendo uma situação onde eu só tenho a Ti, meus olhos estão esperando, está quase desfalecendo, mas eu espero na Tua palavra. Então, quando ele fala desse odre, ele está falando de algo que é processual a sua confecção, e é processual o momento em que ele está relatando. Fogo e fumaça. É ruim, mas é necessário. E uma particularidade do odre é o seguinte, é que o odre tem esses objetivos, e quando o odre está velho? E quando o odre não tem mais elasticidade?
E se ele se comparou ao odre, nós podemos nos comparar também. Talvez você diga assim: olha, esse processo, eu já passei esses processos todinhos. Deus já fez um grande odre na minha vida. Eu já passei por esses processos todinhos, já fui para a fumaça, já fui para o fogo, e já estou sendo utilizado pelo Senhor. Mas chega um momento onde parece que a gente pede o vinho novo e não chega. Porque o Senhor Jesus diz assim: vinho novo é para odre novo. Mas não é odre novo no sentido de ver que saiu da loja. É odre novo na estrutura. E para os odres que estavam sem elasticidade, havia um processo de restauração. O odre recebia todos os elementos que eu já citei, e naturalmente ele ficava impregnado no couro. Impregnava o leite, impregnava o vinho, impregnava o azeite, ficava impregnado e endurecia. Então a fibra, ela endurecia junto. Como recuperar um odre envelhecido e endurecido? Para que ele recebesse o vinho novo e ele não se rompesse. Havia um processo. O primeiro, colocar na água. Na água para começar a amolecer, e aquelas substâncias que estavam impregnadas passassem para a água. E podia ser, inclusive, o azeite. Podia ser uma coisa que representasse a unção de Deus. E aqui, preparando isso aqui, eu lembrei pessoas que já estiveram cheias da presença de Deus. Cheias, experiências tremendas. Mas ainda vivem com as experiências passadas, de muito tempo. É um odre, sim. Mas pode ser um odre com o couro endurecido por causa do que está impregnado. Deus é Deus de novidade. E Deus quer coisas novas. Às vezes o que a gente passa na vida também endurece o odre. Recentemente eu estive na casa de uma família, ela me contou uma história de tanta decepção e traição. E eu fiquei abismado, e lá na casa eu lembrei desse texto. Mas o mais impressionante não foi o que eles viveram. Eles têm duas crianças, eles tinham duas crianças pequenas na época desse fato. E eles conseguiram atravessar isso e não contaminar o coração daquelas duas crianças. E aquelas crianças continuaram amando ao Senhor, continuaram servindo ao Senhor, e são pessoas que servem ao Senhor de todo o coração. Porque aquelas decepções foram com pessoas que conheciam a palavra de Deus. E o que é que aconteceu? Hoje eles estão buscando, estão vivendo um novo tempo, porque eles foram colocados na água, para que saísse o que estava impregnado ali, e vão viver um novo tempo. Tem pessoas que vivem coisas no meio da igreja mesmo, mas ficam impregnadas, endurecidas. A unção é derramada, mas o vaso não suporta. Precisa ir para a água, para amolecer, para purificar. E depois que amolece, precisa de flexibilidade. A fibra precisa ficar flexível. Aí é passado o azeite. O azeite vai ajudar a amolecer aquela pele, aquele couro, e vai ter elasticidade de novo. Veja, Deus, ele acompanha os processos em todo o tempo. Seja na formação ou na restauração. O Senhor está presente todo o tempo. Então, quando ele diz assim: olha, eu estou como o odre na fumaça, ele fala do momento do processo dele. E quero dizer, todos nós temos os nossos processos. Não tem ninguém aqui que não tenha. Inclusive hoje, essa classe mais jovem vive uma fase que parece que são tantos processos, que na época mais antiga, que a minha época, não tinha tantos processos como a gente vê relatar hoje. Não sei se por causa da internet, porque tanta informação, não sei o porquê. Mas o que se observa é que todos vivemos diversos processos, um atrás do outro. E nós precisamos fazer o que esse salmista fez: abrir o coração para Ele. Para Ele quem? Para o nosso Pai. Ele não abriu o coração para qualquer pessoa e disse assim: olha, eu estou me sentindo assim, mas eu estou esperando no Senhor. O meu processo está difícil. Olha,
eu estou esperando o teu socorro, mas eu estou esperando no Senhor. Estou vendo que a brasa está quente, a fumaça está que não dá nem para respirar. Mas eu sei que esse processo é para me fortalecer, esse processo é para me dar condição de caminhar muito melhor e de fazer aquilo que o Senhor tem para fazer com a minha vida. E nesses 4 elementos, o vinho, a água, o azeite, o vinho, o leite, eu achei algo interessante, porque todos eles têm um significado. Quando se fala de água, está falando de vida. O odre carrega água, carregava água ali naquela época, porque água é vida. A nossa vida, que pode ser comparada a um odre, foi chamada para carregar vida e vida de Deus. Aonde nós formos, essa vida de Deus precisa acompanhar outras pessoas, alcançar outras pessoas. Nós somos odres. Talvez você não esteja na fumaça, nem na brasa, mas você é um odre, e você foi chamado para carregar vida, e pessoas precisam dessa vida que está em você. E se esse processo é para que o odre consiga suportar esta vida que está em você sem se romper, glória a Deus, vale a pena. O odre também foi usado para carregar leite. Leite é alimento. E glória a Deus, nós temos este alimento na nossa vida. E esse alimento não pode ser perdido. E aqui eu volto a dizer, todas as vezes que nós nos direcionarmos para a casa do Senhor, que fomos para uma reunião de célula, que fomos para um congresso, seja o que for, onde a palavra vai ser pregada, entenda que você é um odre recebendo alimento da parte dele. E as pernas são costuradas, o lugar das patas são costurados, justamente para que não se perca. Não deixe que a palavra do Senhor seja perdida na sua vida. É o que vai lhe sustentar. Não deixe. Não deixe que outros focos lhe distraiam, para que a palavra ministrada ela seja roubada no meio do caminho. E trate de colocá-la em prática. Pratique a palavra. Viva a palavra. Dia dos Pais. Eu acho interessante porque os nossos pais erraram lá atrás conosco. Eu sou pai e percebi, depois de ser pai, que a gente corre o mesmo risco. E diversas vezes tive que pedir perdão a minha filha, sim, porque cometi erros também do mesmo jeito que meu pai, talvez em áreas diferentes, em proporções diferentes. Nós que somos filhos precisamos aprender a compreender. Eu antes responsabilizava muito meu pai por algumas questões do diálogo. Depois que eu conheci a história dele, eu percebi que haviam dificuldades que são inerentes a qualquer pessoa que passasse uma história, como ele passou da ausência de pai desde muito cedo. E percebi que uma responsabilidade também era minha. Por que minha? Porque é um caminho de mão dupla. Eu posso me aproximar, não preciso só aguardar a aproximação. Eu não posso perdoar, eu devo perdoar. Nenhum de nós tem pais perfeitos. Até porque nós não somos nem pais, nem mães perfeitas. Nós erramos. E muito. Ainda que tentando acertar, nós erramos. E passamos processos que são decorrentes da nossa história, sim. Mas a palavra de Deus trabalha nesse odre que somos nós, para nós recebermos o amor de Deus e segurar esse amor, porque o amor está registrado na palavra. Deus é amor e vem dele esse amor. Tudo que vem de Deus precisa ser retido na nossa vida, e o odre serve para transportar, e vamos transportar o amor que está na palavra dele. Hoje foi um dia de vivermos as lembranças dos nossos pais. E alguns lembraram de uma forma positiva, outros uma neutra, outros negativa. Lembraram de diversas formas, ou às vezes até pensaram em não lembrar. Volto a dizer, independente da história, lembre do nosso Deus, que se revela como Pai para nós. Ele é o nosso Pai, Ele que nos cura, Ele nos dá entendimento, Ele nos sustenta, Ele nos faz caminhar. E é Ele que trabalha nesse odre. O odre que carrega a água, que carrega o leite e que carrega o azeite.
o azeite representa a presença de Deus. O Senhor nos fez e tem trabalhado em nós para carregarmos a presença dEle. A presença de Deus. Porque é esta presença que faz a diferença. É essa presença que no dia de hoje fez filhos lembrarem dos pais de uma forma diferente. E talvez ligar, pedir perdão, ou preparar uma surpresa e chegar a ter esta presença que faz a diferença. De não ter recebido e dar. De ter algumas queixas, mas ainda assim compreender. Porque o Pai maior que está nos céus derrama em nós esse entendimento e nos faz caminhar nesse sentido. E se ainda é um processo na sua vida, fique tranquilo. Ou tranquila, continue caminhando. Que Deus vai fazer. Porque essa é uma transformação de dentro para fora. Deus nunca vai trabalhar com processo de culpa. Deus trabalha com processo de restauração. Agora a restauração acontece. E precisa acontecer. E no último líquido, o vinho. O vinho representa a alegria. A alegria do Senhor. O inimigo tem roubado a alegria de muitas pessoas. Muitas pessoas por diversas situações. Mas o odre restaurado, bem costurado, com a sua estrutura trabalhada, não vaza nada. Experimentamos tristezas na terra, sim, mas a nossa alegria que é do Senhor sempre será restaurada. O que mais chama a atenção é que o salmista disse: eu estou nesse processo. Eu estou nesse processo. Eu estou aqui como tivesse pendurado no teto recebendo o calor e a fumaça. Mas eu espero no Senhor. E essa é o último trecho do versículo do Salmo 83. Pois estou como odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Não me esqueço da tua palavra. Não me esqueço das tuas promessas. Estou passando um processo. Está difícil, mas eu não me esqueço da tua palavra. A palavra de Deus é fidelidade, é esperança, é paz, é alegria, é unção, é alimento, é vida, é tudo o que nós precisamos. É tudo isso. E ele começa nesse processo, nos levando a fazer isso que o salmista fez. Eu estou aqui como odre na fumaça. Você pensa que é fácil? Não é não. Ele está se desnudando, ele está sendo transparente e altamente sincero, assim como foi a mulher samaritana, quando o Senhor Jesus mandou buscar o marido, ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse algo interessante: agora tu disseste a verdade, porque 5 tu tiveste, e esse que tu tem não é teu. No reino de Deus, ele só trabalha com a verdade e com a transparência. Se você quiser caminhar sem ser transparente com o Senhor, sem abrir o seu coração, você pode fazer, porque é um direito seu. Mas talvez seja uma perda de tempo, porque Deus trabalha nos corações que se abrem para Ele. Inclusive a palavra de Deus vai dizer que Deus não suporta um coração contrito, um coração que se derrama, um coração quebrantado. E para se quebrantar, temos que nos associar com o quê? Com a transparência e com a verdade. Aí sabe o que vai acontecer? O processo que você estiver passando, o Senhor vai cumprir. O Senhor vai trabalhar de dentro para fora. E vai lhe transformar em odres que serão aptos a carregar a alegria, a unção, a vida e o alimento dele. E nessa noite estamos aqui, em um dia simples como esse, um dia dos pais, para dizer também para o Senhor que nós somos odres e precisamos sim que o Senhor faça isso na nossa vida. É Ele que conhece os processos. E eu queria lhe convidar a se colocar de pé. Porque nos processos que nós estamos passando, o Senhor está vendo cada um deles. Essa noite eu lhe convido para fazer algo semelhante ao salmista. Queria que você começasse a pensar na sua vida. Começasse a pensar aquilo que você tem passado. E começasse a entender que nesse processo,
Os olhos do Senhor nunca se fecharam. Talvez seja um processo como está o salmista dizendo aqui: olha, meu Senhor, eu já estou no limite, mas eu estou persistindo na esperança pela tua fidelidade, na esperança pela tua palavra. Os meus olhos vão ver, sim. E nessa noite o Senhor nos leva a olhar para o processo e a dizer para o Senhor com toda a sinceridade: eu estou aqui, meu Senhor. Eu estou vivendo isso, eu estou sentindo o calor daquelas brasas, estou sentindo a fuligem que está se impregnando na minha pele. O calor é tão grande que está até enrugando. Mas ao mesmo tempo que você relata isso para o Senhor, você está lhe dizendo: fique tranquilo, porque isso é necessário para cumprir o meu propósito na tua vida. Isso é necessário para lhe amadurecer. Isso é necessário para você receber o que eu tenho para você e não ser perdido no meio do caminho. E o Senhor é aquele que costura muito bem costurado. O Senhor é aquele que trabalha de uma forma muito, muito perfeita, muito organizada, muito poderosa, para que se cumpra todos os propósitos dele em nossa vida. Queria que você orasse aí onde você está e aproveitasse esse momento para abrir o seu coração para o Senhor. Enquanto essa canção é ministrada, você pode orar aí. Ore onde você está. Daqui a pouquinho nós estamos encerrando, mas não perca essa oportunidade. Ore. E vai dizendo para o Senhor como você está dentro desse processo. E o que você quer carregar na sua vida. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo do 84 em diante: quando serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem. Ajuda-me. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Nesta noite eu queria orar por aqueles que estão passando esse processo como um odre ali na fumaça. Não para que esse processo pare ou adiante, porque o processo vai seguir segundo Deus tem planejado, porque o nosso Deus é organizado. Mas para que Deus ministre a você
o que aquele salmista diz: a minha esperança está viva. Eu estou aguardando e eu vou ver sim, meu Senhor. Eu vou ver as coisas acontecerem, porque eu velo pela Tua palavra, eu espero na Tua palavra. Eu espero na Tua palavra. Você que tem passado um processo, e esse processo realmente tem sido assim, muito árduo, mas você continua crendo e declarando. Nós gostaríamos de orar por você, para que o Senhor continue lhe fortalecendo, porque não tenha dúvida, você vai ser um odre para carregar a vida, a alegria, o alimento e a unção de Deus. Você que está aqui nesse lugar, se você se encontra nessa situação, nós gostaríamos de orar por você. Queria que você viesse aqui à frente. Você que se encontra também como aquele odre velho, que precisa ser mergulhado na água, que tem vivido algumas experiências do passado ainda, e tem se apegado a essas experiências do passado, mas o Senhor quer derramar algo novo, quer mergulhar na água, quer deixar amolecer o couro, para que passe todo o resto que ficou ali impregnado no couro, para que algo novo venha sobre a sua vida. Nós vamos orar também por esse processo de restauração. E continue abrindo o seu coração para Deus. É Ele que faz, é Ele que opera. E que coisa tremenda é passar pelos processos e lá na frente declarar assim: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. O couro foi enrugado, mas não foi queimado. A fuligem manchou a parte exterior, sujou a parte exterior, mas por dentro o Senhor fez algo novo. O Senhor fortaleceu, Senhor. O Senhor me deu flexibilidade. O Senhor me deixou apto a ser usado pelo Senhor. O Senhor me deixou apto a carregar o alimento, carregar a vida, carregar a alegria do Senhor em mim e carregar a Tua presença para ministrar sobre a vida dos outros. Nós oramos, meu Senhor, por todos esses que estão passando os seus processos individuais, para esses que só eles sabem o calor da brasa e o cheiro da fumaça, mas que há promessas para eles, e todos que creem e aguardam, meu Senhor, da Tua parte o cumprimento desse processo, sairão fortalecidos em Ti, aptos para cumprir todo o Teu propósito aqui na terra. Eu clamo ao Senhor por perseverança, eu clamo ao Senhor pela caminhada de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas. Nenhum desistirá da caminhada, nenhum vai retroceder, porque tudo que a Tua palavra nos fala é para nos orientar, é para trazer esperança. E o salmista aqui declara para nós: há sim uma situação, mas eu aguardo no Senhor. E nós aguardamos em Ti, meu Senhor. Nós aguardamos em Ti. Se alguém nessa noite que estava, meu Senhor, prestes a desistir desta caminhada, mesmo sabendo que o Senhor está presente, por causa da dificuldade, por causa da luta, estava prestes, meu Senhor, a entrar pelo caminho da incredulidade. Nessa noite nós ministramos fé, ministramos esperança e ministramos paz neste coração, para que continue no processo e chegue aonde tem que chegar. A Tua igreja agradece, meu Senhor, a Tua presença. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor. Caminhar na Tua presença é a melhor coisa que existe. É o dia dos pais estabelecido aqui na terra, mas para nós não é todo dia, é toda hora, é todo segundo. Tu és o nosso Pai presente em todo o tempo. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome nesta noite e declaramos a nossa dependência deste Pai poderoso, cuidadoso, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Senhor os abençoe. Nós vamos partir para o segundo culto. Deus
Deus abençoe e dê um restante de dia abençoado. Uma noite abençoada para todos nós. Em nome de Jesus.